Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui, no dia 27 de 5, para mais uma aula sobre o nosso conteúdo, nossa sequência didática, que é aspectos humanos do continente europeu. Hoje nós vamos focar no conteúdo sobre demografia e nas próximas aulas a gente vai aprofundar na questão das migrações e na questão da xenofobia na Europa. Começando aqui com essas questões demográficas, pessoal, quando a gente estuda demografia, nós estamos falando dos estudos populacionais, da composição etária, sexual de um país, Pode ser um país, pode ser um município, uma região, um continente. Então, é importante o estudo demográfico porque ele nos informa as condições socioeconômicas de um país. Então, nós temos ali, entende-se ali como composição demográfica a quantidade de idosos, de adultos e jovens existentes em uma determinada sociedade. Se nós temos muitos jovens na sociedade, significa, por exemplo, que a taxa de natalidade está elevada. E isso nos diz sobre outras informações, como, por exemplo, falta de políticas natalistas, falta de inserção da mulher no mercado de trabalho, falta de oportunidades. Então, quando a gente estuda demografia, esse estudo nos mostra a realidade socioeconômica desse lugar. Então, é isso que nós vamos estudar hoje aqui sobre o continente europeu. A pirâmide etária, a forma como nós visualizamos essa composição demográfica, A pirâmide etária ela é composta aí por dois sexos, feminino e masculino, pela idade, pelas barras, Então, nós temos ali, por exemplo, a população de jovens é aquela que vai de 0 a 14 anos. É uma população considerada inativa, ou seja, aquela que não contribui para a economia de um determinado país. Já a população de adultos vai ali de 15 a 64 anos de idade. Então, essa é a população que trabalha, é a população que move a economia de um país. E a população de idosos, que é acima de 65 anos, é a população também inativa, que não contribui para a economia de um determinado país. Aqui, eu coloquei como exemplo para vocês a pirâmide etária de Moçambique. Já tem quase 20 anos, essa pirâmide, mas ela é típica pirâmide de país subdesenvolvido, E nós vamos ver por que nós podemos considerar esse formato de pirâmide, base larga e topo estreito, como um formato de pirâmide de país subdesenvolvido. Aqui nós temos outras duas pirâmides, que é a pirâmide do continente africano, é uma média, tá, gente? Então, nós temos aqui do continente africano, nós temos esse estilo de pirâmide, que é de base larga e topo estreito, e aqui do lado direito nós temos uma pirâmide do continente europeu, onde nós temos uma redução da base e um progressivo aumento ali do topo da pirâmide. Então, vamos aqui analisar como que nós podemos definir o grau de desenvolvimento de um país através da composição etária da população desse país que nós estamos analisando. Toda vez que nós temos base larga, pessoal, e topo estreito, significa que a taxa de natalidade, ou seja, o número de filhos por mulher, a taxa de nascimentos nesse determinado lugar é alta. Isso significa que a estrutura econômica desse país ela é frágil. Como eu falei anteriormente, não tem inserção da mulher no mercado de trabalho, não há políticas que dão acesso às mulheres a métodos anticoncepcionais. Então, a base larga nos evidencia problemas de infraestrutura de um país. Então, quando nós temos essa base larga, o país é subdesenvolvido. O topo é estreito. E por que isso também nos evidencia subdesenvolvimento? Isso significa, pessoal, que esse país, que esse continente, essa área que nós estamos analisando, oferece poucas condições para que as pessoas vivam muito, Ou seja, isso significa que poucas pessoas conseguem atingir o topo da pirâmide, porque o país
não oferece condições econômicas, sanitárias, em geral, para que essa população viva mais. Então, países com base larga representam realidades de países pobres, não só a base, mas o topo também muito estreito. Já quando nós temos ali um topo da pirâmide em processo de alargamento e uma base estreita, significa o quê? Que a expectativa, o topo largo, né, se alargando, que a população ela está envelhecendo, tem muitas pessoas, né, nessa faixa etária, né, de idosos. Isso significa que o país, essa região, ela está oferecendo boas condições para que as pessoas vivam mais, né? E isso é um indicador de desenvolvimento. Já a base estreita significa que a taxa de nascimento, a taxa de natalidade, o número de filhos por mulher é muito baixo, né? Então, nós temos ali, por exemplo, países da Europa que a taxa de fecundidade ela não repõe a população. Isso significa o quê? Pessoal, para a gente repor a população, ou seja, para que a gente tenha no futuro a mesma quantidade de pessoas que tem hoje, nós temos que ter pelo menos uma taxa de 2 filhos por casal, porque cada par ali desse casal, cada filho, né, vai repor um par do casal. Então, a realidade do continente europeu não mostra isso, né? Então, nós temos, por exemplo, em Portugal, a média de filhos por mulher é 1,3, ou seja, é abaixo da taxa de reposição demográfica. E isso acarreta vários problemas socioeconômicos que eu vou falar mais na frente. Então, ó, aqui, taxa de fecundidade. Então, você pega lá um grupo de 1.000 mulheres em idade reprodutiva. Idade reprodutiva pelo IBGE é de 15 a 49 anos de idade. Então, você pega um grupo de mulheres, de 1.000 mulheres nessa faixa etária, você divide ali, você soma o total de filhos oriundos dessas 1.000 mulheres e divide pelo total de 1.000 mulheres. E isso nós vamos ter uma média ali de filhos por mulher. Né? Então, em Portugal é 1,3 filhos por mulher. Não tem como ter meio filho, né? Mas é porque tem mulheres que têm 2 filhos, tem mulheres que têm 3, tem mulheres que não têm nenhum. Então, a média é de 1,3 filhos por mulher a cada grupo de 1.000. Tranquilo? Aqui, ó, a taxa de fecundidade. Eu trouxe aqui para vocês esse gráfico. Ele mostra a França 1,88, Holanda 1,73, Inglaterra 1,70, Suécia 1,67, a Itália 1,29, Espanha 1,29, Alemanha 1,35. Ou seja, o que esses dados nos revelam, pessoal? Tá tendo reposição populacional? Reposição populacional de 2,1. Ou seja, o casal tem que ter 2 filhos, ponto 1. Esse ponto 1 é porque pode ter problemas ao nascer, pode ter mortalidade, né, alguns meses depois. Então, nós temos essa variação aí de 0,1. Então, mas a taxa de reposição é essa, 2,1, né? E não está acontecendo isso no continente europeu. A maior parte dos países na Europa não está abaixo dessa taxa de reposição populacional. Isso significa que a população está diminuindo, né? Está decrescendo. E isso vai acarretar problemas principalmente econômicos para os países europeus. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês 4 pirâmides etárias, né? Porque no mundo, pessoal, nós podemos visualizar quatro fases demográficas, né? Todos os países do mundo já passou ou passará por uma dessas 4 fases, né? Então, nós temos, por exemplo, pirâmides de base larga e topo muito estreito, né? Ou seja, muita gente nascendo, o crescimento é rápido. O crescimento é lento quando a base diminui e o topo já começa a aumentar. É o caso dos Estados Unidos, Austrália, Canadá e até o próprio Brasil. Ou seja, está crescendo. A taxa de reposição é mais de 2,1.
Só que não é muito, né? Por exemplo, na década de 60 aqui no Brasil, a média de filhos era 6 filhos por mulher. Então, o crescimento era muito rápido, era a primeira pirâmide. Só que agora a taxa de fecundidade é menor. Né? A minha mãe teve 3 filhos, eu tenho uma. Então, isso significa que proporcionalmente a população ela está decrescendo, né? A partir de 2049 nós vamos começar a ter a população ela cresce até 2049 e a partir de 2049 ela começa a diminuir numericamente. Essa é a realidade do Brasil. Então nós temos um crescimento lento caminhando, né, futuramente para o nulo e até o negativo. Agora nós temos alguns países em crescimento nulo, ou seja, a quantidade de pessoas que nascem é igual à quantidade de pessoas que morrem, ou seja, é nulo, não tem crescimento dessa população. É o caso ali, eu não sei de que ano que é esses gráficos, que são esses gráficos, mas na Espanha, Austrália e Grécia, nesse momento ali, era nulo. Né? Provavelmente já está negativo, porque já tem bem uns 4 anos que eu uso esses gráficos, né? E o crescimento negativo significa o quê? Morre mais pessoas do que nasce. Ou seja, a população não está crescendo, ela está negativa. Tranquilo, pessoal? Então aqui, ó, está circulado é a realidade demográfica europeia, onde o crescimento é nulo ou negativo. Isso tem muito a ver também com o próximo conteúdo que nós vamos ver. Porque a Europa ela precisa de mão de obra, ela precisa de população ativa. Só que a população dela está diminuindo. Né? Então, para compensar essa redução de população, cada vez mais, né, ela vai compensar flexibilizando ali as suas regras de migrações, como é o caso de Portugal, que tem muitos brasileiros, né, entrando em Portugal com mais facilidade, como é o caso da Alemanha, Bélgica e outros. Então, aqui, a realidade demográfica europeia reflete suas condições socioeconômicas. Países que se industrializaram primeiro melhoraram sua infraestrutura, se urbanizaram mais rápido, melhoraram suas condições sanitárias, vários direitos sociais foram adquiridos e todas essas melhorias na sociedade ali na sociedade europeia, né, refletem nas taxas de natalidade, reduzindo elas drasticamente, né, e isso vai acarretar ali um progressivo envelhecimento da população. Aqui, ó, nós temos esse gráfico aqui da Europa de 2006, já tem mais de 10 anos, né, quase 15 anos. Aqui, ó, nós podemos dizer que o quê? Que toda essa população aqui, ó, de adulto, ela está caminhando para a população de idosos, que é esse laranjado aqui, ó. Então, está reduzindo e não está repondo também muito na mesma proporção, tá vendo? A população de jovens, né, ela vai crescendo, ela vai se envelhecendo, vai repassando ali para a população de adultos. E a população aqui no topo de adultos, ela vai envelhecendo e repassando para a população de idosos. Só que a população de jovens que vem para de adultos é muito menor do que o que ela já tinha. Então, isso acarreta problemas, né? Porque a população aqui, ó, ela está envelhecendo e a população ativa está diminuindo. Então, aqui, déficit demográfico é um problema. Por quê? Porque ela reduz a população economicamente ativa, pessoal. Se numa sociedade nós temos predominantemente população inativa, né, ou seja, tem mais pessoas que não trabalham do que pessoas que trabalham, isso gera um déficit econômico muito grande. Né? É um peso, poucas pessoas trabalhando para sustentar muitas. Então, isso vai acarretar um peso, uma sobrecarga para o Estado e até para a própria população de adultos. Então, ou seja, um problema, por exemplo, são os gastos na saúde com o aumento da população idosa. A gente sabe que a faixa etária ali que mais utiliza os serviços de saúde
é a população de idosa, então nós verificamos aí uma pressão sobre o sistema de saúde, principalmente em países desenvolvidos, já que a população idosa está aumentando, e aumento também do Estado com aposentadorias, né? Então nós temos esses problemas ali. Além de faltar mão de obra, né, do mercado, já que a população ativa também está diminuindo. E quais são as possíveis políticas que nós podemos ali sugerir para esses países que têm uma população adulta reduzindo e a de idosas aumentando? Estimula a imigração para compensar o déficit populacional. Então a população ativa está diminuindo? Beleza, vamos aceitar imigrantes para compensar esse déficit populacional. Automatização dos processos produtivos na fábrica, isso é uma realidade cada vez maior, né? Cada vez mais a gente verifica automatização, processos produtivos que diminuem a mão de obra, e isso também é um fator positivo para esses países com déficit populacional. Ou ampliação, reforma da Previdência, ampliação do tempo de serviço ativo. O Brasil fez isso, né? Ano passado e ano retrasado nós tivemos uma reforma no setor do setor de trabalho, onde que a taxa de aposentadoria, o ano de aposentadoria da pessoa, ela aumentou. Isso faz muito sentido, porque, pessoal, sem defender políticas nenhuma, mas se a expectativa de vida da população ela está aumentando, né, antes as pessoas viviam menos, né, 70 anos. Hoje no Brasil a expectativa de vida é 73 anos para mulheres. 73 ou 76, se eu não me engano. Acho que é 76. Então, ou seja, se a população está vivendo mais, ela tem que trabalhar um pouco mais, porque senão vai onerar ali o sistema previdenciário. Então, pessoal, essa é a matéria que eu queria mostrar para vocês hoje, que a Europa é um continente que está em processos de envelhecimento, e isso pode ocasionar vários problemas econômicos para esse continente, né? Eu vou pedir para vocês fazerem a página 40 e 41 do caderno de mapas, que é a Europa População, não vale ponto, mas para fixar a matéria, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham um resto de semana muito boa e que vocês descansem no final de semana. Semana que vem estamos aí com força total, viu? Beijo para